estamos em Tua casa, Pai, e pedimos que o Senhor continue em nosso meio. O Senhor esteve conosco enquanto Teus filhos cantavam e entoavam louvores ao Teu nome, e Teus filhos sentiram-se abençoados por Tua presença. E pedimos, ó Senhor, faça-se presente conosco, ou continue conosco enquanto vamos falar a palavra do Senhor. Pai, não me deixe sozinho nesse lugar, Senhor. Um homem sem o Senhor aqui, ele não serve para nada, Senhor. Ele não pode trazer nada que seja de benefício aos Teus filhos. Mas se o Senhor se fizer presente, todos nós, Senhor, sairemos daqui abençoados por Ti. Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos e Te pedimos, Pai, nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Fale comigo, com meus irmãos, Tu conheces os nossos corações. Pai, seja conosco em tudo. Nós nos entregamos em Tuas mãos, Senhor, e pedimos a unção da Sua palavra. Pai, que essa unção torne-se, ó Deus, sobre todos nós, Senhor, que seja derramada sobre nossas vidas, para que nós possamos sermos abençoados por Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo Te pedimos e rogamos o perdão de nossas falhas, Pai. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler então, irmãos, a Bíblia. São João, no capítulo 4 e o versículo 1. São João 4 e versículo 21. É uma das escrituras que vamos ler. Depois, mais para frente, nós vamos tomar uma escritura em Deuteronômio no Velho Testamento. Mas isso mais para frente, somente depois você tem a sua Bíblia em mãos. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher:
Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Que o Senhor abençoe a palavra que lemos. Vocês podem se assentar, amados. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Amém? Baseado, amados, nessa escritura e na mensagem do profeta, o único lugar de adoração provido por Deus, nós vamos falar nessa noite, se fosse dar um título, seria A Maneira de Encontrar a Deus, baseado nessa escritura e baseado na mensagem do profeta. A maneira de encontrar a Deus. Nós encontramos na Bíblia, no Velho Testamento, um profeta chamado Noé. E Noé pregou uma mensagem diferente, estranha, não foi compreendido em seus dias, por falar da maneira que falava, por usar os tipos que usava, por trazer algo que não era habitual para o povo. Sempre que Deus traz algo que não é habitual para o povo, aquilo torna, muitas das vezes, até mesmo em confusão, não é mesmo? Porque nós nos acostumamos com o habitual. Tornamos algo habitual em nossa vida e aí fizemos aquilo naturalmente, automaticamente até mesmo, não é? Um exemplo que temos bem prático disso em nossos dias, em nosso lugar, é o trânsito de nossa cidade. Temos somente uma avenida que corta a cidade em meio, mas é habitual para mim, para todos nós, não é? Porque não tínhamos antes opção, andarmos nessa avenida. Porém, hoje foi feito anel de contorno viário e outras ruas para que desafogue esse trânsito. Mas você vê, nas horas de pico, tudo trancado na avenida e o anel de contorno viário está vazio, porque nós vamos andar no que é habitual, não é? Então, Noé, irmãos, pregando algo estranho para o povo, gerou muitas polêmicas em seus dias. A mensagem daquele velho profeta, um fazendeiro, um homem que vivia nas montanhas, que não tinha influência sobre o povo, que não era um homem da sociedade, da alta sociedade, não era um homem bem visto, bem quisto, não era um homem que estava envolvido em políticas, não era um homem que era do meio denominacional, mas Deus colocou em Noé uma pregação. Deus pôs nele uma mensagem para que ele trouxesse para uma geração muito avançada naqueles dias. Veja, Deus sempre usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes, diz a Bíblia. Não é verdade? Deus, ele nunca complica as coisas. Para o eleito dele, Deus nunca complica nada para o eleito. Deus sempre facilita, Deus sempre abre caminho, Deus torna as coisas fáceis para aqueles que são seus filhos.
Porque nos dias de Noé, a ciência muito avançada no dia que era, ninguém daquela geração, ninguém com entendimento, ninguém com inteligência, com diplomas denominacionais, viram o que Noé viu. Muito menos entenderam o que Noé pregava. Não é mesmo? Uma coisa é ver algo e trazer ao povo. Agora, aquilo que se vê de Deus, que se entende de Deus e que se traz para o povo, requer do povo que está ouvindo aquilo um entendimento. Não é mesmo? Porque se não houver entendimento do que se está sendo falado, de nada adianta Deus trazer algo então. Porque aí tornaria o trabalho de Deus totalmente em vão. Porque aqueles a quem Deus quer falar, aqueles a quem Deus quer trazer para seu seio, não ouvem, não entendem o que Deus está falando a eles. E o desejo de Deus nos dias de Noé era salvar a todos. Porém, Deus sabia quantos seriam salvos, não é? E exemplo disso, irmão, era o tamanho da arca que Deus mandou Noé construir. Uma geração tão populosa, como que um homem só ia fazer um barco sozinho, a machado e a martelo, capaz de entrar toda aquela geração populosa ali? Era só observar aquilo, não é mesmo? Era só ver o tamanho da construção de Noé e ver, mas espera aí, Noé está trazendo algo, dizendo que é de salvação, mas não vai caber todo esse povo aí. Mas Deus não deixou o seu velho profeta trabalhar em vão. Deus sabia quem ia entrar lá. Deus sabia quem aceitaria. E Deus deixou cada lugar preparado para que cada um se assentasse. Não ficou um banco vazio. Não ficou ninguém de pé. Deus fez exatamente o que precisava ser feito. Os que deram ouvido, os que aceitaram, os que entenderam a mensagem do profeta Noé, entraram na arca. E os que não entraram, morreram, não foi? As águas que elevaram aquele barco, mataram todos. As mesmas águas, as águas de salvação que Noé pregou, trouxe benefício para ele, trouxe benefício para a sua família, trouxe benefício até mesmo para os animais. Deus, irmão, Ele trabalha tão grandemente, tão maravilhosamente grande, que você não vê, a Bíblia não registra Noé tendo que correr atrás de animal, cercando dali, para que ele entrasse na arca. Deus pôs no coração do animal um sentimento pela palavra. Deus pôs nele um sentimento maior do que os religiosos do dia não viram. Porque você vê animais, um casal de cada espécie entrando na arca. Quem fez isso? Deus. Quem moveu isso? Deus, trabalhando com os animais. Mas o homem, o entendido, o religioso, o denominacional, não viu nada. Não entendeu nada. Criticavam, riam, provavam, apresentavam a Noé, se fossem nossos dias, parágrafos e mais parágrafos. Não é mesmo? Estamos provando a você, Noé, não tem água lá em cima. Nós temos nossos aparelhos, nós temos nossos meteorologistas que são formados, que são homens que dedicaram suas vidas a isso, e entendem do que estão falando. Noé poderia cruzar seus braços e dizer: eu não dediquei minha vida a isto, porém Deus falou comigo. Porém Deus disse-me que tem chuva lá em cima. Embora os aparelhos de vocês não captem, embora os aparelhos de vocês não mostrem, mas há água lá em cima, porque Deus disse que há, e ela vai cair um dia desse, e ouçam minhas palavras, vai cobrir toda a terra. Irmão, que pregação estranha, não é mesmo? Mas o fato é, como sabemos, que as mesmas águas que afogaram toda a terra, que mataram toda aquela geração, que cobriu a terra por inteiro, elevou aquele barco e levou Noé para uma nova terra. Levou Noé para uma nova terra.
Amém? E hoje é a mesma coisa, amados. Somos irmãos, irmãs, pregadores, ouvintes, filhos e filhas de Deus de uma mensagem estranha. De uma mensagem que não é por todos entendida. Não é mesmo? E não estou falando das denominações. Estou falando daqueles que se dizem crentes da mensagem de William Branham. Mas somos portadores disso. Deus nos mostrou algo em sua palavra. Deus trouxe isso para nós. E Deus, como eu disse, não faz nada em vão. Se Deus colocou algo na sua mensagem, se Deus inspirou o seu profeta a pregar algo, teria que ter alguém assentado nos bancos para receber aquilo. Porque Deus não faz nada em vão. Deus não perde o seu tempo. Deus não se preocupa. Deus sabe exatamente quem receberia aquilo. E se nós temos ouvido isso, nós temos que ter capacidade, nós temos que ter coragem, nós temos que ter fé, nós temos que nos colocar de pé diante disto, diante das pessoas e dizer: eu creio. Eu creio, exatamente assim, eu creio. E se não aceitam, ok. É um direito, não é verdade? É um direito não aceitar. Deus não força nós a fazer nada. Deus nos dá. E como presente. Agora, nós aceitamos se quisermos. Porém, saiba de uma coisa. Noé construiu a arca exatamente do tamanho certo. Amém? A mensagem hoje tem exatamente um número certo que aceitarão. Não faltará um, não sobrará um. Não é mesmo? Olhem os judeus. Não são 144 mil que receberão? Então, irmãos, nós somos filhos e filhas de Deus. Por revelação, Deus nos mostrou isso. Deus abriu nossos entendimentos. Deus colocou algo dentro de nós, que é tão diferente, que torna-se tão estranho, porém, é as águas de salvação hoje. É o que está elevando a arca. É o que está nos levantando, é o que está nos tornando mais alto a cada dia. E nos levará para uma nova terra. E nos levará para o nosso lar eterno. Amém? Noé não pôde fazer nada com os que não aceitaram. Tudo que Noé podia fazer era pregar. Tudo que podemos fazer hoje é pregar. Tudo que podemos fazer hoje é anunciar isto. Cabe àqueles que querem aceitar. Amém? Um outro exemplo disso foi Rebeca, não é mesmo? Rebeca, inspirada por Deus, deu água a camelos. A vários. Muita água. Labutou, cansou, se esforçou, mas deu água para saciar a sede dos animais. E o que aconteceu? Sabemos que aqueles mesmos camelos que Rebeca deu água, aqueles mesmos animais que Rebeca saciou a sede, levaram ela para o seu marido. O mesmo poder que ela alimentou, transportou Rebeca ao seu esposo. Amém? O mesmo poder que você está alimentando hoje, mas como eu alimentando? Como você alimentando? Amém? Que Deus seja louvado, irmãos. Glória a Deus. O mesmo poder que nós, eu e você, frágeis, fracos como somos, estamos alimentando hoje, está nos levando ao nosso esposo. Amém? Está nos levando aos seus braços para uma intimidade com Ele. Amém? Para ter um relacionamento íntimo. Sabe qual é o relacionamento íntimo entre Deus e a igreja? É a abertura da palavra, irmão. É a palavra aberta, é a palavra revelada. O irmão Branham disse: eu posso escrever uma carta para Meda, e eu posso falar para ela algo ali, que se uma outra pessoa ler, não entende nada. Mas quando Meda pregar a carta e ler, ela saberá exatamente o que eu estou querendo dizer a ela, até mesmo sem dizer.
Não é mesmo? Muitas pessoas pegam a mensagem do profeta, irmãos, e sem a revelação, não entendem nada. Mas Deus está falando com uma noiva ali, com uma esposa ali. Mas Deus está falando de uma maneira que só a esposa entende. Porque é algo íntimo. Amém? É algo que é entre o esposo e a esposa. O tipo que o irmão Brando usou foi esse. Eu vou falar algo para a Meida nessa carta aqui. Mas o outro irmão pode pegar a carta e ler. E o irmão Brando está escrevendo umas coisas aqui que não tem sentido. Como falamos, não tem pé e não tem cabeça. Não faz sentido o que o irmão Brando está escrevendo para a irmã Meda. Mas quando a irmã Meda pega a carta e vai ler, ela diz: Bill está pedindo tal coisa. Bill quer algo de mim. Jesus tem falado conosco através de uma carta. No livro das Eras nós vemos: pegue tua caneta, eu vou escrever uma carta à minha esposa. E o profeta começou a escrever, não é mesmo? E nós temos entendido. E eu não estou falando só daquela mensagem, mas de toda a mensagem. Deus tem dado a nós capacidade, Deus tem dado a nós graça de entendermos o que Ele está falando conosco. A maneira de encontrar a Deus. Amém? A maneira de encontrar a Ele. A maneira de ter intimidade com Deus, de falar com Ele, de se abrir com o Senhor. Temos que achar ela, não é mesmo? Temos que encontrar. Muitos adoram a Deus no monte. Dizem que é em Jerusalém. Ó, mulher, o dia virá em que nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vai vir um dia, mulher. E olha aqui, agora é que nem em Jerusalém, nem nesse monte, vocês vão adorar a Deus. Mas em espírito e em verdade. Amém? Em espírito e em verdade. Josué levou o povo a Canaã. Quantos sabem, né? Que Josué, o sucessor de Moisés, foi quem entrou com Israel na terra. Mas, o que diz a Bíblia? O que disse Deus a Josué? Tome a mensagem de Moisés. Não te afaste dela nem para a direita, nem para a esquerda. Fique com ela, mas tu entrarás com o povo. Quem era Josué? Quem é Josué hoje? Josué foi o grande capitão, não é mesmo? Josué foi o homem que ordenou Israel. Não foi assim? Moisés foi quem subiu no monte. Moisés foi quem recebeu as tábuas da lei. Moisés foi quem encontrou-se com Deus em tamanha grandeza que o seu rosto brilhava a ponto de ninguém poder olhar para Moisés. Mas Moisés não entrou com o povo em Canaã. Não é mesmo? O que Deus estava querendo mostrar ali? O que Deus estava querendo dizer para nós naquela escritura? Josué, o grande capitão, tomou a mensagem de Moisés, não se afastou dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas com a mensagem que Moisés recebeu no monte, Josué achou algo nela. Josué encontrou algo naquela mensagem que ninguém tinha visto antes. Mas tinha um tempo específico, tinha um povo específico, tinha um homem específico levantado por Deus para achar aquilo e ordenar Israel a tal forma que Israel chegasse a uma condição de botar seu pé em Canaã, a terra que Deus lhe havia prometido. Não foi assim? Josué ordenou. Josué disse a eles: afastem-se de suas esposas, estejam em santificação. A palavra irá primeiro. Os levitas levarão a arca em seus ombros. Vocês guardarão uma distância de tanto assim e assim.
E vocês, atrás da palavra, entrarão em Canaã. Aos olhos humanos, foi o pior tempo, foi o pior dia. Mas Josué sabia exatamente o que estava falando. Josué não estava preocupado com o que o mundo dizia. Josué não estava preocupado com o que as pessoas falavam. Josué tinha uma inspiração de Deus. Deus estava trabalhando nele. Não era Josué guiando. Porque se fosse Josué guiando, irmão, talvez ele dava ouvido aos anciãos de Israel. Talvez ele olhasse as condições do dia e dissesse: realmente, Jordão está cheio. As águas estão descendo das montanhas. Não é o tempo de eu entrar ainda. Vamos esperar que o rio abaixe. Não é mesmo? Mas não era Josué. Josué era somente um vaso que Deus estava usando. Era o grande general. Era o Espírito Santo guiando Israel. Era Deus dizendo a eles, através de Josué: marchem, 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 entrem em Canaã, guarde a distância correta, ouçam a palavra, ouçam a pregação de Josué. Amém? E os eleitos, somente os eleitos ouviram e entenderam aquilo. Não entrou ninguém em Canaã que não era eleito. Deus levantou uma nova geração no deserto. Deus não se preocupa com tempo. Deus não se preocupa com tradição. Deus não se preocupa com posição humana. Deus não olha a capacidade e a grandeza do homem. Todos os que Deus chama, Deus não chama nenhum capacitado. Não é mesmo? Deus não chama ninguém capacitado, porque senão o homem que entraria com o povo em Canaã não era Josué. Me mostre um mais capacitado que Moisés. Não era? Moisés era o mais capacitado, mas Deus chama a quem não tem nenhuma capacidade. Só que Deus capacita. Deus prepara, Deus ensina, Deus molda um caráter ali. E aí Deus trabalha com aquele homem. Amém? Então vimos, Moisés foi quem subiu no monte e recebeu as leis. Mas Josué levou o povo para Canaã. Josué entrou com aquele povo na terra. Agora, palavras do irmão Brana. Israel é um tipo perfeito, disse ele, para nós. Quantos sabem disso? O irmão Brana disse isso, que Israel é um tipo perfeito, é um paralelo perfeito para mim e para você. O irmão Brana subiu no monte, não subiu? Deus elevou ele no monte. Deus revelou os selos para o seu profeta. Deus abriu a palavra para ele. Mas o irmão Brana não está levando o povo para Canaã hoje. Mas hoje, irmãos, é o dia do ministério de Josué novamente. É os dias do ministério do Filho do Homem. O grande capitão, o supremo general, que está novamente em seu ministério guiando um povo, ensinando, capacitando, mostrando o caminho e dizendo para nós marchar. Não se afaste da mensagem de Moisés, nem para a direita, nem para a esquerda. E hoje nós estamos ouvindo a mesma coisa, não estamos? Não saiam da fila, não saiam da fila, mantenham suas posições, não vão para a esquerda, não vão para a direita. Não seja um legalista, não seja um extremista das coisas. Entenda a mensagem, compreenda a mensagem, peça a Deus graça para compreender isso, porque é de suma importância, é de fundamental importância isso. Uma coisa que nós devemos analisar, que nós devemos ter algo dentro de nós é, eu não entendo, irmão, mas eu creio. Amém, isso está bem. Isso está bem. Porém, irmão, Deus te dá capacidade para entender. É só você querer. É só você ler.
é só você pedir, é só você orar a Deus, é só você ouvir a palavra de Deus, que além de crer, você vai entender também. Não é mesmo? Não te acomodes em, eu não entendo, mas creio. Se você não entende e crê, está muito bom. Mas peça a Deus, Senhor, eu gostaria de ter mais. Quero que o Senhor me mostre aquilo que é da sua vontade. Eu quero que o Senhor me faça entender o que eu preciso entender. Não é mesmo? Agora, se nós tomarmos isto e se assentarmos no nosso sofá, irmão, e dizer, olha, irmão, eu não entendo, mas eu creio em tudo que é pregado. Mas aí não lê, aí não ora, aí não busca, aí não medita. Será que está correto? Quero deixar isso dessa maneira no ar. Amém? Quem foi o profeta? Quem foi, irmão Brana? O primeiro molho movido, não foi? O primeiro que chegou ao amadurecimento. Aquele que chegou à perfeição primeiro. Aquele que amadureceu primeiro. Agora, o desejo de um agricultor, quando ele planta uma lavoura, qual é o seu desejo? É colher toda a lavoura. Não é mesmo? Se ele planta lá tantas hectares de milho, será que ele vai se preocupar em colher somente um pé de milho? E deixar o resto tudo se perder na lavoura? Passar do tempo e apodrecer? Não. Ele quer que toda a colheita chegue ao amadurecimento. Amém? E o irmão Brana foi quem? O primeiro molho, o primeiro pé que chegou ao amadurecimento. Mas Deus agora está pegando toda a lavoura, toda a sua colheita, está levando ela perto do sol. Está levando ela perto do sol, para que o calor do sol enxugue ela. Porque ela já está madura, irmão. Ela já está madura. Não tem mais caule, não tem mais folha, não tem mais casca nela. É somente alguns detalhezinhos. É somente alguns mofozinhos que tem que o sol tirar. Mas saiba, o sol está aquecendo cada dia. O sol está aquecendo a noiva do Senhor cada dia. Porque toda lavoura está chegando ao amadurecimento. E quando aquele agricultor colhe sua lavoura, ele se preocupa em separar somente o grão da casca. O resto do pé, diz a Bíblia, que ele queima no fogo, não é verdade? Ele não se preocupa com o restante. Mas a semente, o milho ou o trigo, como queiram, é que é o seu objetivo, é que é a sua preocupação. E quando ele tem o trigo novamente, ele tem o resultado do passado, o resultado de quando ele plantou algo lá, agora ele tem em maior quantidade exatamente o que ele plantou. Amém? Hoje Deus tem em maior quantidade exatamente o que ele semeou lá atrás. Não é mesmo? Aquela semente que entrou na terra, agora germinou, cresceu, deu folhas, deu talo, deu caule, deu casca, deu borda e assim por diante. Mas também tem semente ali. Também tem uma colheita agora sendo trabalhada. Amém? Porque nós vimos, irmãos, nosso tema é a maneira de encontrar a Deus. Porque é fundamental para nós entendermos isso. O jeito, a maneira correta de encontrarmos a Deus, de acharmos o Senhor, de como adorar ao Senhor. O lugar que Deus se encontra com o adorador. Deus, ele não se encontra com a sua igreja ou com o adorador, como queiram, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Não, tem um lugar específico, tem um lugar certo aonde Deus se encontra. Amém? Abram sua Bíblia em Deuteronômio 16. Deuteronômio capítulo 16, versículo 1. Acharam? Deuteronômio 16, 1. Diz assim a Bíblia: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus,
porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus. Ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias, nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Deixe sua Bíblia aberta aí. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Muita gente, irmão, tem inspiração, muita gente recebe sinal, muita gente se arrepia, treme, fala em línguas e diz que vai adorar a Deus, mas está na porta errada. Está agindo por emoção, não está observando a palavra, não está compreendendo o que Deus está querendo dizer. Veja, a Páscoa Deus tinha dito a eles que eles tinham que celebrar, não é mesmo? Mas não era em qualquer lugar. Deus tem seus termos, Deus tem suas ordens, Deus estabelece as coisas. E não adianta não adianta você querer mudar isto. Nós não vamos conseguir mudar o plano de Deus. O irmão Branda pregou a mensagem intitulada A incredulidade não estorva a Deus. Se eu não crer, se eu não fizer, se eu rejeitar, se eu largar de lado, Deus levanta outro. Mas graças a Deus que eleito não rejeita. Graças a Deus que eleito não deixa de lado. Eleito aceita, eleito observa, eleito dá atenção, eleito quer para si. Porque Deus coloca algo dentro dele que o faz entender. Que ele não se preocupa com os seus parentes. Que ele não se preocupa com seus amigos, com sua igreja, até mesmo com o ministro que não entendeu. Mas o eleito observa a palavra. Não é mesmo? Olhe para nosso pai na fé, que foi Abraão. Sai, Abraão, deixa Ur, deixa tua cidade, sai daí, sai do meio da tua parentela. Abraão só poderia receber a promessa de Deus fora da cidade dos seus parentes. Para isso Deus o tirou, porque lá onde ele estava, ele não poderia receber a promessa. Porque Deus trabalha com cada um de uma maneira especial. Deus reúne o povo num lugar. Deus dá ao povo uma porta. Deus dá ao povo um lugar. Deus coloca o seu nome em algo e diz: ali vocês devem me adorar. E só ali eu vou aceitar a adoração. Não é mesmo? Vamos continuar lendo. Nós paramos no 5, né? Versículo 6. Se não no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Você quer adorar a Deus? Encontre o lugar onde Deus colocou o seu nome, aonde Deus tem feito habitar o seu nome, porque só ali Deus vai aceitar sua adoração, minha adoração. Porque Ele determinou que só ali Ele aceitaria. E fora deste lugar, fora desses termos, fora dessas portas, fora dessa mensagem, Ele não aceita. Parte da mensagem não adianta para Deus. Deus não leva isso em consideração para a noiva. Não é mesmo? Para a noiva, parte da mensagem, meu irmão, não quer dizer muito, tá?
Veja que não é tão simples adorar a Deus. Não é tão fácil adorar a Deus. Sem entendimento, torna-se algo vão. Quem foi os primeiros adoradores que nós encontramos na Bíblia? Os 2 primeiros homens que adoraram ao Senhor. Foi Abel e Caim, não foi? E lá, Deus aceitou a adoração só de um. Agora, se nós olharmos a Escritura, e o irmão Brana mesmo diz isso, Caim era muito mais fundamentalista que Abel. Caim era mais caprichoso. Caim, quem sabe, era mais fiel nos seus dízimos. Não estou abrindo aqui uma porta, tá? Entendam, por favor. Amém? É só um tipo. Caim dava mais oferta. Caim participava mais das coisas. Caim era mais caprichoso em seu altar. Ele preparou mais, ele ornamentou mais, ele plantou, quem sabe, aquele ano uma lavourinha especial. Não deixou que ninguém tocasse ali nas frutas, nas melancias e etc., que ele tinha preparado, que ele tinha plantado, especialmente para sacrificar a Deus. Abel era um homem que vinha na igreja, mas Deus, disse Abel, Deus inspirou Abel. Deus colocou algo em Abel e disse: Abel, é dia de adoração, é dia de sacrifício, é dia de nós mostrar quem somos. É dia, irmão, de eu e você mostrar como estamos adorando a Deus. Nós temos que dizer hoje e mostrar hoje o que nós estamos trazendo para o altar do Senhor. O que é que nós estamos apresentando para Deus hoje? Não é mesmo? Qual é o nosso sacrifício? O que estamos colocando no altar para que dobramos nosso joelho e dissemos: Senhor, aqui está meu sacrifício. Aqui está, Senhor, minha adoração. Irmão, medite nisso. Se a sua adoração não estiver em linha, você pode botar fogo no altar. O fogo vai consumir aquilo. Porém, a fumaça do seu sacrifício não subirá à presença de Deus. Porque Deus não se preocupa com esforço humano. Ah, mas ele se esforçou, ele plantou a lavoura, ele cuidou tão bem, ele não deixou que ninguém pegasse naquelas coisas. Abel chegou lá com um cordeiro, pôs sobre o altar, cortou o pescoço com uma pedra afiada, sangue jorrou. Não era algo bonito de se ver. Não era. Não tinha beleza no altar dele. Não tinha perfume ali, não é mesmo? Não tinha moda naquelas coisas. Era um altar que não estava atualizado com a moda do mundo. O altar de Abel não tinha nada do mundo nele. Abel sacrificou segundo a sua revelação. Segundo a sua revelação. E eu e você, irmão, só vamos sacrificar ao tamanho da nossa revelação. Por mais que nós se esforcem em fazer mais, Deus só vai aceitar a altura da nossa revelação. Não é mesmo? Não adianta eu fabricar alguma coisa, não adianta você fabricar alguma coisa, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe até onde cremos. Deus sabe até que ponto nós estamos sacrificando verdadeiramente. Aleluia! Nós só vamos poder adorar, sacrificar, ao tamanho da nossa adoração. Disse o profeta: pule tão grande, grite tão alto, segundo a sua revelação, segundo a sua fé. Não é mesmo? Não adianta fazer um barulhão na igreja, quebrar os bancos, etc, etc, e não entender a palavra. E aí, pela emoção, achamos: eu tenho o Espírito Santo. Eu canto, eu prego, eu grito, eu pulo, eu corro na igreja. Irmão, eu fico todo arrepiado, eu tremo. E tremo mesmo. Mas não compreende. Mas não entende a palavra. Torna-se vã o correr, o cantar, o pregar, o gritar. O que importa é o tamanho do nosso entendimento. É o tamanho da nossa revelação da palavra.
Agora saiba, você sabe muito bem disso, que fé é o quê? Revelação. Amém? Então veja, por fé, diz o profeta, por revelação, que é fé, Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício. Abel ofereceu ao Senhor melhor sacrifício, por fé, por revelação, por dar ouvido àquilo que Deus tinha falado a ele. E aí, Caim ficou todo emburrado, não ficou? Caim se separou, Caim não quis mais companheirismo com ele, porque Deus não aceitou a oferta dele. E a pergunta que hoje, vamos dizer assim, não quer calar, que não deveria se calar nas igrejas, que deveria ser constante, será que Deus está aceitando nossa adoração? Não é mesmo? Todos, cada um, pessoalmente, devia perguntar, será que Deus está aceitando minha adoração? Isso deveria ser nossa preocupação constante, irmão, porque é fundamental para a nossa saída daqui. Amém? É fundamental que Deus aceite a nossa adoração. Então nós temos que nos preocupar com isso. Será que Deus está aceitando? Será que Deus está querendo exatamente essa forma? Será que é isso que Deus quer? Se não é, Senhor, me dá graça para chegar a essa altura que o Senhor está exigindo. Amém? Porque ser fundamental, ser um fundamentalista da mensagem, ser às vezes até mesmo um legalista da mensagem. O que é um legalista? É alguém que não aceita que se dê uma risada, alguém que não aceita uma brincadeira por mais sadia que seja. Ele critica tudo e a todos. Isso aí não é coisa de crente. Mas diante de Deus não conta muito ser legalista. Diante de Deus o que conta é a revelação que aquela pessoa tem. Amém? Ser fundamentalista, ser um fundamental da mensagem diante do Senhor, não conta muito. O importante é ser como Abel foi. Abel obteve do Senhor a graça de conhecer o lugar, de conhecer a hora aonde ele levar o seu sacrifício e como sacrificar ao Senhor. E hoje eu e você temos que encontrar esse lugar, não é mesmo? Porque viemos para adorar, mas não é em qualquer porta, não é em qualquer dia, não é em qualquer lugar. Tem um lugar específico para mim e para você adorar a Deus. Foi o que lemos na Escritura, não foi? Amém. Aleluia. Porque hoje Deus está tratando com aqueles que são do quilate de Abel, com aqueles que são eleitos, com os que são filhos e filhas do Senhor. Deixa eu pegar um parágrafo aqui. 129. A mensagem, o lugar de adoração provido por Deus. - 128. O irmão Bruna vai falar da obra-prima de Michelangelo. Eu estive em Los Angeles, em Forest Lawn, certo dia, e meu coração saltou. Quantos já estiveram em Forest Lawn? Há uma estátua de Moisés, por Michelangelo, creio que é Michelangelo. E é uma estátua perfeita, tudo exceto o joelho direito. Há um entalhe com cerca de meia polegada de profundidade. E o guia, eu estava olhando, e ele me chamou a atenção para isto. Ele disse, Michelangelo tinha despedido toda a sua vida. Tinha despedido toda a vida, tinha despedido a vida toda tentando fazer. Ele era escultor e estava tentando fazer a imagem de Moisés. Lá atrás, em sua mente, ele tinha em mente como Moisés deveria se parecer. Ele tinha isso no coração, como Moisés devia se parecer. E então ele despendeu a vida toda, talhava um pouco aqui, esfregava e esfregava, afastava e olhava para ela. Anos consecutivos ele trabalhou nela. Finalmente, quando foi completada,
ele se afastou e abaixou o seu trapo e seu martelo e olhou para a estátua, e ela era tão perfeitamente a imagem de Moisés que ele tinha no coração, que ele ficou tão fora de si, que agarrou o martelo e a golpeou. E gritou: fala! E a chamada obra-prima de Michelangelo, essa grande coisa naquele escultor, com essa visão que ele teve do que Moisés devia ser, estava só retratando um tipo, o grande Deus Pai. Amém? O que Michelangelo estava esculpindo, o que ele estava fazendo, olhando para a estátua, olhando os mínimos detalhes, coisinha por coisinha, anos após anos, esforço após esforço, culto após culto, oração após oração, mensagem após mensagem, era Michelangelo em tipo, observando a mensagem, a imagem de Moisés que ele tinha em sua mente. Deus hoje está fazendo isso, irmão. Deus está olhando para a sua noiva, dia após dia, culto após culto, ano após ano. Deus está olhando e repara todos os detalhes em sua vida, em minha vida, na igreja e assim por diante, para que ela chegue à perfeição. Amém? Até o ponto que ele consiga ver nela a imagem que estava nele. Até que ela venha refletir a imagem de Deus nela. Amém? O que é um espelho? É algo que reflete a imagem de alguém e somente isso. Não é mesmo? O espelho não tem vida, não tem imagem própria. Ele somente consegue refletir a imagem das coisas. Aquilo que se apresenta diante dele, ele reflete a imagem. E ponto. É só isso que ele consegue fazer. Ele tinha em seu coração, antes da fundação do mundo, um filho, porque ele é pai. Todavia ainda estava nos genes da sua palavra. E ele criou um homem, e ele teve de colocá-lo em livre-arbítrio. Porém esse homem caiu. Todavia o grande escultor, Deus, o qual fez o homem do pó da terra, ele não aceitou isso. Ele começou a fazer o homem novamente. E ele fez o Noé, ele morreu bêbado. Ele fez um Moisés que falhou em guardar sua palavra. Ele fez profetas que fugiram no tempo da dificuldade. E ele continuou edificando e moldando, até que após algum tempo, ele quis uma obra-prima, para refletir sua natureza, o que estava em seu coração, quanto ao que um filho devia ser. Amém? Certo dia no Jordão, depois que essa obra-prima tinha sido formada e feita, ali vem ele fazendo descer nas asas de uma pomba. Disse: este é ele. Ele ficou tão entusiasmado com esta obra-prima que o golpeou no Calvário, para que ele morresse pelo resto de nós, que éramos imperfeitos, para que através do derramamento do seu sangue, ele pudesse trazer muitas obras-primas, sendo uma noiva ao seu filho. A obra-prima tem uma cicatriz por causa do entusiasmo de Deus. Ao ver tal obra-prima, ele o feriu por todos nós. Está vendo? Ali ele morreu para aperfeiçoar a todos que somos imperfeitos. A obra-prima. Amém? A obra-prima do Senhor está aqui hoje. Está sentada ouvindo essas palavras tão fragmentadas. Está louvando a Deus, está aplaudindo ao Senhor. Porque vocês têm conhecimento do que se está sendo falado aqui. Aquilo que eu, por minha tão pequena incapacidade, não dou conta de expressar. Deus no seu coração está colocando cada coisa no lugar certo. E perfeitamente vocês estão entendendo o que está em meu coração. Amém? E isso, irmão, é o que conta. Isso é o que nos faz ser perfeitos. Isso é o que nos faz sermos obras-primas de Deus.
Isso é que nos dá capacidade para sermos chamados noiva do Senhor Jesus Cristo. Porque você viu que a palavra tem se abrido para você. E não ficou nenhum canto escuro que essa luz não clareasse. Não tem nenhuma barata em nenhum cantinho escuro aí. Porque a luz invadiu todo o ambiente. A luz invadiu todo o ambiente. A luz entrou em cada um de nós. E tudo que era escuro foi clareado. Tudo que que não era entendido agora é claro. Agora é fácil. Agora é entendido. Porque Deus quis que fosse assim. O entusiasmo de Deus. Não te alegra isso? Que mensagem daria, né, com esse título? O entusiasmo de Deus. Quando viu a imagem que estava em sua mente perfeitamente como era. Michelangelo pegou o seu martelo e disse: fala, tu tens que falar, tu é aquilo que eu vi, tu é aquilo que eu pensei, tu é exatamente aquilo que eu queria que fosse, tu tens que falar. Eu e você, irmão, somos exatamente o que estava na mente de Deus. E quando Deus pegar seu martelo e golpear cada um de nós, nós vamos falar mesmo. Nós vamos gritar bem alto que cremos em sua palavra, que não nos envergonhamos dela. Amém? Que não vamos deixar de dar amém à sua palavra. Miserável homem, miserável mulher que chegar diante disto e não tiver coragem para dar seu amém. Oh Deus, que eu possa encontrar graça. Que eu possa encontrar graça. Que Deus possa cada dia se entusiasmar comigo. Amém? Que cada dia Deus possa se entusiasmar com cada um de nós. Com nossa casa, com nossa igreja, com nosso louvor. Que eu e você possamos levar nossa adoração a tal ponto que Deus se entusiasme com ela. Porque quando Deus se entusiasmar, é só por uma coisa. É porque aquilo chegou ao ponto exato que Ele queria que chegasse. Amém? Michelangelo não golpeou o joelho da estátua enquanto ela não estava perfeita. Não, não, não. Ele trabalhou por anos e anos e anos. Mas um dia, ele viu exatamente o que ele queria ver nela. Ele viu naquela pedra exatamente o que ele queria ver. Oh Deus, toma-me, Senhor. Amém? Pode você dizer isso? Senhor, toma-me. Senhor, toma a minha vida, Pai. Veja em mim exatamente o que o Senhor quer ver. E que o Senhor se entusiasme comigo e golpeie-me para que diga: fala. Glória a Deus. Nessa mensagem, meu irmão, não haverá nenhuma denominação. Foi o que o profeta disse. Não haverá nenhuma denominação. Nada. Não podemos trazer para dentro da obra-prima de Deus, para a mensagem de Deus, nenhum pensamento, nenhum intelecto humano, nenhum resquício de denominação. Nenhum costumezinho, nenhuma tradiçãozinha. Não, não. Deus tirará tudo isto. Amém? 148. Agora vocês notaram, a cada 3 anos, depois de uma grande reunião, o que acontece? Uma denominação. Isto já tem 20 anos e nenhuma denominação. Querido Cordeiro Moribundo, que isso nunca aconteça assim. Se eu partir nesta geração, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca tolerem uma denominação. Deus irá, vocês morrerão aí mesmo. Lembre-se disso. Na exata hora em que vocês mencionarem denominação entre vocês, não me importa quão sincero vocês sejam, tomarem um homem como seu líder em lugar do Espírito Santo para confirmar a sua palavra,
essa é a hora em que vocês morrerão. A semente genuína não pode, porque não resta nada depois da semente. É a mesma coisa que esteve lá no princípio. É a noiva que caiu dentro da terra para produzir o grão novamente. Amém? Você está disposto a lutar para que não haja nenhuma denominação? Para que não entre nenhum pensamento humano? Nenhuma liderança de homem? A mensagem, muitas igrejas da mensagem hoje só não tem a placa da denominação. Mas o sistema que a rege é o sistema denominacional. E eu li aqui que no exato momento que isso acontecer, aí mesmo eles morrerão. Porque Deus se afasta daquilo. Quando o homem diz que ele pode fazer, Deus deixa ele sozinho. Não é mesmo? Se o homem se acha capaz de fazer, Deus deixa, vai e faça então. Deus, Ele, o Senhor Jesus Cristo, aceita as minhas ideias. Ele não atravessa nosso caminho tentando impedir, não. Ele mostra a nós a verdade. E espera que eu e você a aceite. Amém? Vamos então achar, para terminar, o lugar aonde devemos adorar. Não chegamos lá ainda, né? 173. O sangue deveria ser posto nas ombreiras da porta. Veja, o que é o sangue? É a vida do animal. Comerás a sua carne, mas o sangue dele, que é a vida, derrama-o. Está vendo? O sangue era para ser posto nas vergas das ombreiras, da porta da casa onde o sacrifício era aceito. Glória! Qual é a porta da casa onde o sacrifício era aceito? Qual é a vida? O nome que ele pôs, o nome da pessoa. Vá até a porta e olhe. Veja qual é o nome, veja qual nome está na porta antes de tocar a campainha. Está vendo? O sangue foi posto na verga da porta, como um tipo do que o sacrifício era no interior. Agora nós vamos encontrar o lugar de adoração bem nesse ponto, vindo através desse sangue. Note, o sangue na porta estava falando o nome que estava no interior. Eles estavam ali dentro. Nosso lugar de adoração, o Cordeiro, é a palavra. Sabemos disso. Amém? Então onde é que nós devemos adorar a Deus? Em toda a palavra. Amém? Em toda a palavra do Senhor. Porque só aí, meus irmãos, em nenhum outro lugar nós vamos encontrar o lugar de adoração feito por Deus. Porque Deus não coloca seu nome num lugar físico. Deus não tem colocado seu nome em denominação. Deus não tem colocado seu nome em homens, por maior que seja. Não, nada disso. Deus tem colocado o seu nome na palavra. Amém? E não é o meu tema, mas eu vou entrar em algo aqui bem superficialmente. Não adianta você pensar que adorando o irmão Brana, você está adorando a Deus. O irmão Brana foi só um homem. O irmão Brana foi só um vaso. Ele foi como Moisés. Mas Josué levou o povo. Josué guiou o povo, o supremo capitão, o supremo general. O irmão Brana foi somente um filho do homem. O qual, neste um filho do homem, o filho do homem quis se manifestar nele. E diz o profeta, pode você separar isso aí? Não é mesmo? Pode você separar essas coisas? E para que fique bem claro, eu vou ler algo aqui. Para que não fique nenhum pontinho escuro, como eu disse. Parágrafo 21. O único lugar de adoração provido por Deus. Tenho passado o tempo aí, irmão Zé? Me ajude. Tá bom ainda? Pode pregar ainda? Então tá, tu me deu carta branca, agora te vira. 21. É a parte grata disto, estimado amigo.
E a parte grata disto, estimado amigo, é que o querido Senhor Jesus, você que confia que lhe digo a verdade, o querido Senhor Jesus, certa manhã por volta das 8 horas, me deixou ver aquela terra. Agora não foi visão. Todavia eu não quero dizer isso. O que quer que tenha sido, foi simplesmente tão real quanto estou falando com vocês aqui. Agora eu vi o rosto daquelas pessoas e não pude reconhecê-las. Elas tinham se tornado jovens novamente e eram simplesmente tão reais quanto eu lhes apertei as mãos. E coisas tais, simplesmente tão reais. E isto me ajudou, porque eu tinha uma ideia de que quando uma pessoa morria, somente sua alma saía. Mas então, quando ele citou isso para mim, que se este tabernáculo terrestre de nossa habitação for, nós já temos um, está vendo? E temos de ter tudo em 3 para produzir uma perfeição. Está vendo? Há um corpo aqui. Então, aquele corpo ali, o qual é o corpo celestial. E então, o corpo glorificado na ressurreição. Veja, isso o completa, está vendo? De modo que não é mito, não é uma ideia, não é um espírito, é um homem e uma mulher, como você é exatamente. Está falando daquele corpo celestial ali. E então, anos atrás, eu vi as regiões dos perdidos, e estive lá, e eu lhes digo, amigo, como um homem velho, deixe-me persuadi-lo disto, através da nação esta manhã, nunca queira ver esse lugar. Não há maneira alguma em que eu poderia, se fosse artista com um pincel, eu não conseguiria pintar o quadro. Como ministro, eu não poderia lhe descrever. Fala-se que o inferno é um lugar ardente. É 1.000.000 de vezes pior que isso, os horrores que o acompanham. O céu, ou este lugar, onde quer que fosse, não sei como chamá-lo. Ele se referiu a ele como almas debaixo do altar. Mas quando foi, não há maneira de explicar quão grande é. Agora, vocês simplesmente têm de aceitar a minha palavra. Eu sou um homem, estão vendo? Todavia, estas visões que sempre se cumpriram exatamente como lhes disse, e vocês sabem que cada uma delas foi verdade, essa também é verdade. O que quer que me façam, o que quer que façam, se perderem tudo mais, saúde, força, sua vista, o que quer que seja, não percam isso. Não há nada que possa se comparar a isso. Não há palavra na língua inglesa que eu conheça que poderia expressá-lo. Se dissessem perfeito, está além disso. Soberbo, está além disso. Sublime. Não há palavras que eu conheça que poderiam expressá-lo, porque era tão... E então pensar que isso não é o fim dele. Ainda, eu pensei, eu ter medo de vir a isto? Eu disse, vocês conhecem, vocês comem? Disseram, não aqui. Nós não comemos aqui, mas quando voltarmos para a terra, receberemos um corpo em que comeremos. Bem, eu podia senti-los. Eles eram simplesmente assim, está vendo? E eu disse, bem, vocês têm, sim, eles têm corpo. Não simplesmente um mito, é um corpo. Nós nos conhecemos. Todos eles me conheciam. Estavam me abraçando, milhões deles. Estavam me abraçando, eram milhões. Senhor, será que o Senhor me viu lá? Amém? Eu disse, bem, eu quero ver aquele que me trouxe aqui. Disse, não podes vê-lo agora, tens de esperar. Eu disse, por que me puseste aqui em cima? Disse, tu foste líder em vida. Eu disse, queres dizer que todos eles são Brana? Aqui está o ponto. Eu disse, queres dizer que todos eles são Brana? Ele disse, não.
esses são teus convertidos a Cristo. Está vendo? Amém? Eu olhei em volta, e então todas as noites fadigantes e as provas passaram, quando eu pude ver seus rostos. Uma jovem chegou ali, uma das mulheres mais bonitas, e ela simplesmente me abraçou e disse: precioso irmão. E quando ela passou, agora ela era mulher, assim, mas ali nunca haverá pecado. Veja, nossas glândulas são mudadas ali, não mais criarão filhos ali, está vendo? Veja, tudo igual. O que faz a diferença, a sensação, essa é a razão porque não creio em dançar. Nenhum homem, eu perante Deus, em minha Bíblia, eu tenho vivido de modo limpo dessa maneira no decorrer de toda a minha vida, desde garotinho, por toda a minha juventude. Qualquer moça com quem marcava encontro, eu posso caminhar direto ao julgamento com ela. Está vendo? Mas não há nenhum homem, não me importa quem você seja, que possa deixar uma mulher, no feitio de uma mulher, dar-lhe um abraço apertado. Se você é um homem verdadeiramente saudável, há uma sensação, mas não havia ali. Não há glândulas, são todos da mesma glândula. Está vendo? Simplesmente amor puro e inadulterado de irmãos. Mais do que seria até mesmo abraçar sua própria filhinha. Está vendo? Sua própria filha. Ainda assim, ela é feita, ela é fêmea e você é macho. Veja, isto poderia criar algo, mas ali não pode. O pecado está terminado, está tudo terminado. Está vendo? Verdadeiro, simplesmente amor, verdadeiro e santo. E eu olhei para aquela mulher, parecia como milhões delas ali, e todas de cabelo comprido, e longas vestes brancas. E este que estava falando comigo disse: não a reconheces? Eu disse: não. Disse: ela tinha 90 e tantos anos quando tu a conduzistes a Cristo. Sublime graça, com doce o som, está vendo? Simplesmente não há maneira de explicar o que é isto. Simplesmente aceite a minha palavra, se acredita em mim. Não deixe de fazer, queimar toda a ponte do mundo atrás de você. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começa a entender. Mas, amigos, ouçam, temos de ficar na presença do Filho. Nós temos de amadurecer. Nossa fé não está madura. Intelectualmente, nós estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu, e vendo os sinais que Ele nos mostrou, e provando isto pela Bíblia. Está ali. Porém, como a igreja precisa ficar na presença até que amoleça. Você sabe, e fique doce no espírito, de modo que isto possa envolver. Às vezes, ao falar a mensagem, você fica ríspido. Tem de partir isto dessa maneira, porque é preciso curvar a ponta de um prego para fazê-lo ficar firme. Mas logo que a igreja receber isto, o eleito for chamado a sair e separado, então, na presença de Deus, eu sei que será mais ou menos como o povo que estava ali, quando se der o seu arrebatamento. Aleluia! Glória a Deus! Vamos encerrar com 202. Para ver que não há nenhuma denominação dentro disso. Note, na Bíblia nada na Bíblia tipifica as denominações, exceto Babilônia. E a Babilônia foi fundada por Nimrod. E Nimrod era um renegado. E ele tinha um bando de mulheres ali que se supunha serem suas rainhas, que eram profetisas. Até mesmo acham que o velho Balaão veio daquela região. Eles tinham raízes e assim por diante. Eles adoravam, vocês sabem, muitos de vocês eruditos, lendo as duas Babilônias de Islope e assim por diante, a história da igreja, como eles faziam. E tinham mulheres que faziam isto, e mulheres, uma deusa e tudo mais, e era uma religião forçada. Todos
toda a cidade em torno da Babilônia era obrigada a vir à Babilônia a adorar sob Nimrod, na torre. Estão vendo? Isso mesmo, eram obrigados a fazê-lo e debater isto. É aí onde a confusão vem. E a igreja é hoje exatamente isto. Se você não frequentar a escola denominacional, se você não fizer isto e tivermos de contratá-lo para fazer isto e fazer aquilo, você está fora do quadro. Estão vendo? Lá em Tuxo, estão ouvindo esta manhã. Eu certa vez quis saber. Eu sempre tenho constrangido as pessoas. Vão à igreja, não importa onde vão. Eu vi as pessoas como que recuando, indo nesta direção. E pensei, o que há? Eu fui a algumas delas. O primeiro dia em que você está ali, eles chegam a você, una-se à nossa igreja. Se não o faz, você não é bem-vindo. Está vendo? Está vendo? É uma coisa forçada, é imposto a você, veja. E isso é Babilônia. Mas em Cristo você entra por eleição, não pela força. Seu coração o puxa para dentro. Amém? Seu coração o puxa para dentro da palavra. Amém? Que Deus vos abençoe, amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado. Amém. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, no céu houve silêncio quase meia hora, como estava escrito. Foi no final da tarde, ele desceu em uma nuvem de glória e clareou toda a palavra, como estava escrito. E muito em breve haverá uma grande festa no céu, porque o noivo e a noiva já estão casados e vão pra lua de mel. Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família, e o seu nome agora eu tenho no meu. E num piscar de olhos o meu corpo vai se transformar, naquela dimensão vou contemplar. Eu vou contemplar. Eu vou contemplar. Eu vou contemplar. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, o que aconteceu? O céu houve silêncio quase meia hora, como estava escrito. Foi no final da tarde, ele desceu em uma nuvem de glória e clareou toda a palavra, como estava escrito. O que vai acontecer muito em breve? E muito em breve haverá uma grande festa no céu. Por quê? Porque o noivo e a noiva já estão casados. Glória a Deus. E vão pra lua de mel. Aleluia. Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família, e o seu nome agora eu tenho no meu. E num piscar de olhos o meu corpo vai se transformar, naquela dimensão vou contemplar. Eu vou contemplar.